Bom, pessoal, vamos então agora ao nosso exercício 3, em que esse exercício, já aviso, ele é um exercício muito importante, muito legal, porque eu vou mostrar algumas maneiras da gente trabalhar com a questão das diagonais de um polígono, tá? E no caso de diagonal, não importa se o polígono é regular ou não, porque diagonal, tanto um polígono regular como um polígono que é equiângulo, ou só equilátero, ou nenhum dos dois, todos eles têm diagonais, tá bom? Então é um caso mais geral, então mais importante para a gente. Então, o exercício 3, na parte A, ele primeiro pede para a gente provar a fórmula das diagonais de um polígono, né? Ele quer que a gente prove que a fórmula é n-3 sobre 2. Então, a gente vai pegar um polígono bem grande. Eu aqui vou generalizar o caso, tá bom? Para um polígono de n lados. Mas aqui eu desenhei um polígono de 14 lados, mais ou menos. Tá vendo que quanto maior for o polígono, ele vai cada vez assumir ficar mais parecido com o formato de uma circunferência. Tá vendo? Aqui é quase uma circunferência, ó. Tem umas sobrinhas aqui, mas ele é quase uma circunferência. A partir de 12, né, o polígono dodecágono, fica muito parecido com uma circunferência. Quando chega no icoságono, que é 20 lados, então é quase uma circunferência, praticamente tudo igual, né? Se você olhar numa perspectiva de desenho, né? Tá? Fica muito parecida. Tá, mas eu estou considerando para um polígono de n lados, tá? Só coloquei 14 vértices aqui só para a gente ter uma coisa mais visual. Não vou desenhar, não tenho como desenhar n lados, né? Então, considera um polígono de n lados, tá? Então, é o seguinte, repara que uma propriedade muito interessante dos polígonos regulares é que você pode colocar eles na circunferência, que eles têm boas propriedades. Isso a gente vai discutir um pouquinho melhor em outras aulas do curso. Mas o que eu quero atentar aqui é o seguinte, eu vou mostrar que dá para a gente provar essa fórmula sem usar a geometria pura. Eu vou usar um conceito que a gente usa na análise combinatória, que vocês vão ver ainda no cursinho, mas que talvez fique dúvida pela técnica que eu estou usando. Mas a lógica dá para entender. Olha só. Então, eu vou usar aqui uma técnica que é chamada de... vou até mudar a cor da caneta. Isso aqui se chama princípio, tá? Fundamental da contagem. É um método para facilitar a contagem de elementos de um conjunto, tá? Isso aqui não tem nada a ver com geometria. Isso aqui é uma técnica de conjuntos, ok? Professor, então eu preciso saber isso agora? Claro que não, mas entenda a lógica que eu vou fazer para mostrar essa fórmula. Olha só, eu tenho n lados, portanto eu vou ter n vértices. Então, quantos vértices podem compor a primeira parte da diagonal? N, certo? Porque qualquer vértice pode ter diagonal, certo? Estou supondo um n bem grande. Então qualquer vértice pode ter uma diagonal, tudo bem? Depende de qual deles eu partir. Tá, pode ser esse, tanto faz, qualquer um. Só precisa ser o primeiro, ok? Agora, vamos supor que eu escolhi esse vértice. Supor que eu escolhi esse. Quantas opções eu tenho? Várias. Mas quantas eu não tenho? Então aqui eu penso, quantas eu não tenho de opções nessa segunda parte? Olha, eu não tenho esse aqui, eu não posso colocar o vértice que está do lado, nem o do lado direito. Não pode o consecutivo, o anterior, nem o sucessor. Mas e os outros? Podemos ter diagonal aqui? Sim. Podemos ter diagonal aqui? Sim. Podemos ter diagonal aqui, assim, ó. 2 antes? Sim. Eu só não posso ter no anterior e no sucessor. Mas tem um caso também. Eu não posso ter no mesmo vértice que eu escolhi. Senão é um ponto, né? Não é um segmento de reta, é um ponto, né? V1, V1 não é uma diagonal, é um ponto. Então, eu estou tirando 3 opções. Então é n menos 3.
Entendeu? Porque eu estou excluindo quem? Nós estamos excluindo os vértices, excluindo os vértices V14, no caso, V2 e o próprio V1, tá? Se a gente fosse trabalhar com nessa perspectiva numérica. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo os dois que estão do lado e o próprio vértice que eu já usei. Então, N, e para compor o resto da diagonal, N menos 3 vértices. Ah, professor, mas tá faltando uma coisa. Onde vem o sobre 2? Claro, né? Porque vamos supor essa diagonal aqui, ó, V1, V8. V1, V8 e V8, V1, né? Vamos supor assim, ó, essa diagonal aqui, V1, V8 e V8, partindo de V8, chegando em V1, é a mesma coisa. É a mesma diagonal, concorda? Se eu traçar essa aqui e traçar daqui para cá, é a mesma diagonal. Isso vai acontecer com todas as outras. V1, V3, V3, V1, V1, V13, V13, V1. Todos os vértices eu posso ter tanto uma diagonal AB como uma diagonal BA. Então, na verdade, se eu considerar só isso aqui, eu vou estar considerando coisas iguais. Então, para isso, como eu tenho duas possibilidades que é a mesma coisa, eu divido por 2. Então, acabou. Possibilidades n vezes n menos 3 sobre 2. Então, tá certa a fórmula e está provado por análise combinatória. Professor, não entendi porque você multiplicou n por n menos 3. Calma lá, que quando a gente chegar na combinatória, vocês vão entender, tá bom? Mas a lógica, eu tenho certeza que dá para entender, tá bom? Então, a gente deduziu essa fórmula. Vamos para a parte B agora. Um exercício da FEI, que fala assim, ó. Você tem uma sequência que foi dada aqui, ó. N, que é o número de lados, e D é o número de diagonais. Aí ele mostra que quando o polígono tem 3 lados, não tem diagonal. Quando tem 4, tem 2. Quando tem 5 lados, tem 5 diagonais. Quando tem 6 lados, tem 9. Isso tá para polígonos regulares, tá? Quer dizer, perdão, para qualquer polígono, né, de N lados, não só para regular, perdão. E ele quer que eu chegue quando tem 13 lados. Então, com a aula de hoje, com a fórmula... Bom, pessoal, então aqui nós temos o exercício. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fazer com a fórmula, vai. Então, com a fórmula, a gente tem o seguinte. Fiz um garrancho aqui, me perdoem, mas vamos lá. Com a fórmula, a gente sabe que a fórmula é diagonal n menos 3 sobre 2, correto? Beleza. Então, é só aplicar por 13, né? Então, vai ser 13 vezes 13 menos 3 sobre 2. Bom, então continua. Então, 13 vezes 10 sobre 2. 10 sobre 2 é a mesma coisa que 5 sobre 1. 13 vezes 5 é 65. Certo? Então eu teria 65 diagonais. Essa seria a resposta com a aula de hoje. Lembrando da fórmula bonitinho na hora do vestibular da FEI, que é uma das maiores faculdades do Brasil no que se fala de engenharia. Agora veja só. Se eu tentasse resolver sem a fórmula, será que eu conseguiria? Vamos ver. Olha só. Olha o padrão que eu estou tendo. Do 3 foi para o 4. Crescemos 2. Do 4 foi para o 5. Cresceu 3. Ó, cresceu 3. Do 5, do 6, né? Do 5 para o 6, as diagonais cresceram de 5 para 9. Isso é uma distância de 4. Então, né? Aqui uma continuação. De 6 para 7, nas diagonais foi de 9 para 14, ó. Cresceu 5. Então, tá vendo que tá tendo uma sequência? Então, se a gente fizer essa sequência aqui, a gente consegue resolver sem a fórmula. Foi exatamente por isso que a questão colocou essa sequência aqui, né, de n, que é o número de lados, e das diagonais. Porque com isso aqui a gente consegue determinar sem usar fórmula
quando que vamos encontrar quando for 13 e a diagonal x. Olha só, então vamos continuar. Aqui andou 2, do 4 para o 5 anda 3, do 5 para o 6 andamos 4, do 9 para o 14 andamos 5. Quem é o próximo? É o 8. De 8, 7 para o 8 teria que andar 6, né? Para continuar fazendo sentido. Então aqui tem que ser 20. Do 8 para o 9 teríamos que andar 7. Então aqui teria que ser 27, né, pessoal? Do 9 para o 10 teríamos que andar quanto? 8, né? Então aqui seria 35. Do 10 para o 11 teríamos que andar quanto? 9. Então aqui seria 44. E por fim, do 11 para o 12 teríamos que andar 10. Então o número de diagonais seria 54. Até chegarmos ao do 12 para o 13, que a diferença teria que ser 11. Portanto, o x teria que ser 54 mais 11, que seria 65. Então, veja que dava para fazer com a fórmula e sem a fórmula. Com a fórmula que a gente aprendeu na aula, sai rapidinho. Não lembrei a fórmula. Tenta observar se há um padrão. Aqui há um padrão. Para cada posição adiante, eu tenho adicionando uma posição para cada diagonal, né? Se aqui é 2, aqui é 2 mais 1. Se aqui é 3, aqui é 3 mais 1. Se aqui é 4, aqui é 4 mais 1. Enfim. Aí você podia montar uma sequência também, se fosse o seu desejo. Mas enfim, assim chegamos ao fim da questão. Resposta é 65 diagonais. É a alternativa... Deixa eu confirmar aqui. É a alternativa C, de Charlie Brown Jr. Sou de Santos. Valeu, pessoal. Vamos lá.